Por que eu interrompi o Giovanni? Porque eu tenho agora conosco, direto da redação do Notícias Agrícolas, a Carla Mendes, para a gente falar desse segundo desastre que atinge os produtores do Rio Grande do Sul, que é a promessa não cumprida, eu sabia, do governo de Lula, né, o governo do amor. Vamos lá, vamos chamar a Carla Mendes. Olha, Carlinha, muito boa tarde. Você está concordando comigo, Carlinha? Tô, João. Tô porque. Boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Tô porque há pouco eu estava ouvindo a live, né, que está acontecendo no Instagram, uma live com o pessoal do SOS Agro Rio Grande do Sul. Então, estava falando agora há pouco o doutor Francisco Torma, que é um advogado gaúcho, especialista em direito agrário, em direito para agronegócio. E ele falava sobre isso, né, João? Sobre como é feio e como para esse momento é completamente cruel se criar expectativas para pessoas que se sentem tão desamparadas, e elas se sentiram ainda mais com a chegada dessa medida provisória. Pois é, para quem não sabe, vamos contextualizar, né? Teve aquele primeiro grande desastre, a primeira catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, foi em maio, todos se lembram, né? Embora a mídia tente esquecer, nós não nos esquecemos, e foi muito trágico, mas imagine quando a gente fala trágico, imagine as tragédias que vieram depois, quando as pessoas se viram sem nada, né? E aí começou o movimento iniciado lá na base, lá em Cacequi, pelo Lucas Scheffer. Aliás, o Lucas vai falar com o Sérgio Braga às 15h30, exclusivo para nós aqui no Tempo e Dinheiro. Ele se movimentou, começou a regimentar outras pessoas. Deixa eu até aqui lembrar o nome de uma pessoa aqui importante que ajudou o Lucas a montar, que é a Grazi Camargo. O Isso Lucas mesmo. de Cacequi e a Grazi Camargo, dois jovens, não pode ser tal. Aí eles sabem trabalhar com a internet. O Lucas, lá dentro do Cacequi, começaram a chamar um, chamar outro, e fizeram um grande movimento chamado SOS Agro Rio Grande do Sul. E aí eles tiveram um condão maravilhoso, Carlinha, de fazer um movimento apartidário, porque se pega só o lado da oposição, vão dizer que é movimento bolsonarista, e o governo teria uma desculpa para não atender. Aí Exato. botaram o governo, botaram lá o Pimentel para falar, botaram o Fávoro para falar, todo mundo falou, bacana. Quando é que sai uma medida provisória para primeiro, né, eliminar, apagar as dívidas dos produtores desses últimos 2 anos, como pediu a Farsul? E quando é que viriam as outras ajudas? Dinheiro mesmo, sobrevivência. O gado não tem o que comer, as pessoas não têm o que comer. Tal. Ah, não, dia 30, aí veio com essa conversa, passou dia 30, ontem, hoje de manhã, dia 1º, saiu a medida provisória. Você quer, por favor, sintetizar para a gente essa falsidade, essa farsa chamada medida provisória? João, a medida provisória, então, como o senhor bem contextualizou, não atende o pleito da Farsul e da FETAG, que é o pleito que dá voz aos produtores, né? As Da demandas dos FETAG, produtores hein? Da gaúchos. FETAG, hein? Isso, também. Da FETAG. Exatamente. Então, assim, essa medida, João, ela fez o quê? Ela ouviu os produtores, né? 8.000 pessoas no primeiro movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, depois 10.000 pessoas no segundo movimento, e isso mostra, então, a organização da Farsul e da FETAG, quando ouviram os pleitos desses produtores, organizaram um documento e fizeram essa entrega aos representantes do governo federal. Inclusive, ela é bastante simples, muito mais simples do que o que foi apresentado hoje. Hoje não, né? No final da noite de ontem, com um atraso, que era dia 30, não veio 31, era mais de 8 horas da noite. E o que acontece? Ela não traz a essência do pleito da Farsul, que é uma linha de crédito especial, específica para essa situação, que é essa linha de crédito de longo prazo, 15 anos para pagar, 2 de carência, 3% de juros fixos, que é ali a meta do Conselho Monetário Nacional para inflação. E o que vem, né, João? Vem uma série de pormenores, mas acho que o que mais me chama a atenção, João, é que o desconto nas parcelas, o quanto isso vai, como cada produtor vai acessar um recurso que não está posto ainda, a gente não sabe que prazo, que nada, né, vai ser definido por decreto. Então, primeiro que o produtor tem que ter uma perda acima de 30% do que, enfim, das suas coisas, da sua estrutura, e essa situação de haver por decreto, a definição dos descontos, das prorrogações de prazos. E quando vem esse decreto, João? Ninguém sabe.
Não, esse é o escárnio. Então, Esse é o escárnio. Porque, além de ser uma coisa, um decreto, que ninguém sabe quando vai sair, eles criaram uma ideia de que se montar uma comissão municipal. Comissão municipal, claro, vai ser formada por quem? Por os candidatos do PT. Então eles vão lógico. fazer. Como é que é que os bolcheviques criaram lá, os comunistas criaram? Bom, uma célula. E aí você vai chegar lá todo desesperado, eu preciso que o senhor aprove para eu poder não ter que pagar a dívida do banco, pelo amor de Deus. Aí vai no comitê. Aí o cara vai perguntar, qual é a sua cor? Verde, amarela ou vermelha? Claro! Como é que se cria uma coisa dessa? Como é que se pode? A Grazi Camargo está dizendo aqui, ó. Além da medida provisória não ser clara, cheia de futuras comissões, como está dizendo a Carlinha, a gente imaginava que seria um atendimento de todos e não de algumas parcelas. Isso, Bom, isso. deixa eu passar rapidamente, Carlinha, depois nós vamos falar sobre o que você ouviu aí na MP. Bom, pessoal, eles querem atender somente para quem tinha recursos controlados. Aliás, quem tinha recursos controlados não será atendido. E lembrando que a maioria dos empréstimos dos produtores foram recursos livres, não eram recursos controlados, os recursos do governo. Pronaf, quem tinha Pronaf está fora, quem tem Pronaf está fora. E quem fez investimento, dane-se. E essa comissão, essa burocracia, enfim, os laudos dos engenheiros agrônomos estão sendo desmoralizados, porque eles criaram uma comissão municipal, aquele laudo do engenheiro agrônomo que fala para o banco, o cara perdeu mesmo, esquece. Bom, o fato é que o Revide está sendo montado, está tendo uma live, acho que terminou a live, você estava ouvindo, né, Carlinha? O que Sim. o movimento SOS Agro está pensando em fazer? João, eles estão reunidos, né? Os representantes do movimento SOS Agro estão reunidos, os representantes da Farsul estão reunidos hoje, durante toda essa manhã, e os posicionamentos completos e oficiais desses representantes estão previstos para acontecer agora na parte da tarde. Mas um outro ponto que eles deixaram bastante claro nessa live foi como, João, não há o mínimo de cuidado com os prazos para que a safra 24-25 possa ser colocada no campo para quem pode fazê-lo. Então, por decreto, não se sabe quando vem esse decreto. Aí você não tem acesso ao recurso. Quando é que E a você vai comprar comissão? semente, defensivo, fertilizante, João? E a comissão? Você Quando? tem que passar, você tem que comprovar e tem que passar pela comissão. Sim. Então, esse prazo é uma situação muito séria, porque se não tiver nada definido até o dia 15 de agosto, que é o dia que vencem as parcelas do crédito rural, e já foram prorrogadas de maio para agora, as contratadas até abril e as vincendas até dezembro de 24, que foram prorrogadas, então, né, os seus pagamentos de maio até 15 de agosto, João, então vai ser prorrogado novamente. Aí você prorroga suas dívidas novamente, sem saber em que condições, e pior, daí você não consegue nada para fazer a sua próxima safra 2024-25. Porque sim, tem produtores que perderam tudo, inclusive os seus solos, mas há produtores que têm condições de fazer uma outra safra agora. Teriam nas suas propriedades, porém não têm recursos para acessar essa situação. E essa condição, João, dos recursos livres e controlados, é uma discussão que não vem de hoje. Não vem de hoje essa discussão. Por que há mais produtores com recursos livres do que controlados? Porque os recursos controlados eram insuficientes. Nos últimos 10 anos, os gráficos são bastante claros que o volume de recursos com juros livres ele aumentou e o controlado diminuiu. Sim. O que está o Agora, papel do governo? o A governo. sensação de desamparo, João, é muito grande. O Não, sim. senador Irineu Hort se posicionou também, falou que a medida traz decepção, revolta e mostra o quanto o Rio Grande do Sul está sendo negligenciado. E ele fala também que ele vai pedir a Bonito. urgência da aprovação do PL 1536. O deputado Luciano Zucco, que foi imediatamente quando a tragédia se deu, ele esteve no Rio Grande do Sul desde o dia número 1 da tragédia, ajudando nos resgates e tudo mais. Ele é um membro, né, ele é um tenente-coronel, então ele conhece as técnicas e tudo mais, esteve lá focado nisso e agora está focado nessas medidas de amparo aos agricultores, ao atendimento desse pleito. Ele falou a mesma coisa, ele falou, é pura enrolação, fecha aspas, para o deputado Luciano Zucco. Então não sou eu, não é o senhor que está falando. São Mas assim, conhecedores. não, Pois não. conhecedores, porque o deputado, o atual deputado, né, ministro, né, o Paulo Pimenta, o interventor Paulo Pimenta, o ministro
o ministro, Carlos Da Fávaro, eu reconstrução. acompanhei a primeira live deles com o pessoal da Farsul, onde o Gedeão, o presidente da Farsul, chorou, cara. É? Porque eles estavam sabendo, e o governo sabe, do que está acontecendo lá com o povo. Sabe, eu não quero chegar ali, né? Porque no desamparo, o que as pessoas fazem, né? Então a gente não precisa comentar isso daí. É disso que se trata. Porque está E aí acontecendo. vem essa crueldade de falar que vai ajudar. Eu falo, ó, não tem dinheiro, não posso, sei lá. Agora, mentir, E, João, eu sei que o senhor não quer falar sobre isso. E não acho que a vamos gente não falar. precisa Não, realmente se não, não alongar nesse precisa. ponto. Não Só precisa, que não já precisa. aconteceu Sim, sim, mas tá bom. com 5 Porque a pessoas. gente tem uma teoria na comunicação, se começa a falar sobre aquilo que a gente não quer falar, Sim, aí sim, é estimula. verdade. Então deixa para lá. É, a gente tem que acreditar no dia de amanhã. Tem muita gente João, a Grazi desesperançada. falou, eu acho que é importante a gente trazer essa mensagem da Grazi e do Lucas Scheffer, que são dois grandes líderes, né? É preciso reconhecer o trabalho de dois jovens que estão ouvindo ao mesmo tempo 8.000 pessoas falarem, e o senhor fala isso sempre, né? Em casa que todos gritam e não tem pão, em casa que não tem pão, todos gritam e ninguém tem razão. Exatamente. Quando a gente olha para isso, João, a gente vê esses dois jovens, eles não esmoreceram, João. Eles não baixaram a guarda em nenhum segundo depois da divulgação dessa medida Ok. provisória. Eles foram bastante taxativos e disseram: se eles acharam que nós iríamos nos desarticular nesse momento, íamos aceitar isso e falar, bom, é o que tem, vamos em frente. Não, não foi o que eles fizeram. Eles estão reunidos, estão repensando, estão pedindo, inclusive, para que as pessoas se organizem para não falar todo mundo junto, fecharam os grupos de WhatsApp para poderem pensar por essas pessoas, estão reunidos com advogados agraristas, estão reunidos com representantes da Farsul, da FETAG, deputados, senadores, líderes rurais. E o Brasil não tem poucos líderes rurais, estão todos agora focados em entender como ajudar o Rio Grande do Sul. E a gente precisa continuar, João, falando sobre isso um dia depois do outro, porque nesse momento a tragédia é o esquecimento. E eles já falavam sobre isso lá atrás. Agora está todo mundo olhando para o Rio Grande do Sul, está todo mundo entrando na água para tirar os cãezinhos da água, os gatos, os cavalos, as pessoas, os corpos. Só que quando as águas baixarem da gente, mais ou menos é o que está acontecendo, João. Muito bem, Então Carla. isso é muito sério e a gente vai ter que falar sobre isso todos os dias. Muito bem, Carla. Muito bem, muito bom. Grandes pessoas, inclusive você aí, personagem, para não deixar a tragédia ser esquecida. Parabéns, a gente volta amanhã, mais informações no Notícias Agrícolas, a Carla vai resumir tudo isso que aconteceu. E vamos em frente, Carlinha. Vamos em frente, João. Contem comigo sempre, principalmente os nossos compatriotas gaúchos que estão aqui. Eu tenho Muito falado bem. isso desde o dia 1 também, de tudo que aconteceu. Vocês podem contar com o meu trabalho, não só Lá do como Notícias. jornalista do Notícias Agrícolas, mas como cidadã, para a gente continuar falando sobre isso. João, muito obrigada.